A paz do Senhor. Artes marciais. Será que um crente em Jesus Cristo, ele pode praticar artes marciais? Ele não pode praticar? É lícito ele praticar? É pecado ele praticar? O que a Bíblia fala para nós sobre esse assunto? Então o assunto aqui nesse vídeo é se o crente em Jesus Cristo, aquele que nasceu de novo e se tornou nova criatura, João capítulo 3, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, pode praticar arte marcial ou não. A verdade é que em toda a palavra de Deus, você não encontrará um único versículo proibindo o cristão de praticar artes marciais, mas também nenhum versículo dizendo que o cristão pode praticar. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. O que significa a vaidade? A vaidade ela pode ser algo enganoso, sem valor e até mesmo uma idolatria. Eu, o irmão Fabiano Pedroso, eu fui praticante de taekwondo por muitos anos. E após a minha conversão, o taekwondo, uma arte marcial coreana, ela deixou de fazer parte da minha vida. O taekwondo morreu na minha vida quando eu me converti. Glória a Deus! Na verdade, quando eu me converti, há 13 anos atrás, eu já não praticava mais taekwondo, pois eu não tinha mais interesse em praticar taekwondo. A última vez que eu pisei em uma academia foi em 2009, que eu treinei taekwondo. E em 2011 eu me converti. Como eu não era convertido quando praticava taekwondo, o taekwondo era a prioridade número 1 em minha vida, fazendo disso, de certa forma, um Deus. Olha o que eu falei lá sobre a vaidade, que pode também ser considerada como uma idolatria. E pois a minha vida, ela girava em torno do taekwondo. Se vocês soubessem a dedicação e o amor que eu tinha pelo taekwondo, a paixão que eu tinha pelo taekwondo, é aí que eu digo, é algo que eu deveria ter por Deus, e não por uma arte marcial mundana. Então praticamente o taekwondo era tudo na minha vida. O taekwondo me proporcionava alegria, bem-estar, saúde. Era tudo para mim. Eu conheço uns irmãos aqui em Chapecó, irmãos em Cristo. Inclusive um deles é obreiro em uma denominação evangélica. Eu não sei se ele continua ainda sendo obreiro, não sei se ele continua ainda nos caminhos de Deus. Então esses irmãos que eu conheço, eles estão vivendo como eu vivia a respeito das artes marciais. Ou seja, suas vidas estão mais focadas nas artes marciais do que fazer o ID de Jesus Cristo e trabalhar na vinha do Senhor e na sua seara. Mateus capítulo 20, do versículo 1, 16, e capítulo 28, versículo 19, e Marcos capítulo 16, versículo 15, você mora aí na sua Bíblia. Você lê aí na sua Bíblia. Então, como esses irmãos são irmãos em Cristo, inclusive um deles é obreiro. Então, como eles estão com essas vidas mais focadas nas artes marciais do que fazer o ID de Jesus, é aí que mora o perigo. Pois esses irmãos estão sendo como Marta. Leia lá Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Estão sendo Marta por quê? Porque não estão dando ouvidos ao que Jesus Cristo quer para suas vidas, pois estão mais preocupados com outras coisas, ou seja, mais preocupados com as artes marciais. Foi o que eu falei. Quando eu não era convertido, eu era como Marta e não como Maria. Dias atrás eu vi um pai, que é professor de artes marciais, que se diz ser cristão, treinando seu filho, fazendo de tudo para que seu filho se torne um grande lutador. E eu pensei comigo, se fosse eu faria de tudo para fazer de meu filho um profeta, um pregador da palavra de Deus.
Se eu, o irmão Fabiano, não tivesse se convertido, com certeza eu iria incentivar meu filho a praticar artes marciais. Mas hoje, como cristão que sou, glória a Deus, quero que ele fique longe disso. Não quero que ele vá para esse caminho de querer treinar artes marciais. A palavra de Deus diz que se o cristão não frutificar para o reino dos céus e não usar os talentos que Deus lhe deu, Mateus capítulo 3, versículo 10 e capítulo 25, do versículo 14 ao 30, para o céu é que não vai, pois a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 17. Deus não vai aceitar em seu reino crente que não quer trabalhar em sua vinha e que muito menos quer colocar a mão no arado. Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus disse: aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás não é apto para o reino dos céus. Então a pessoa, quando se converte, assim como eu e você, automaticamente nós colocamos a nossa mão no arado e nós temos que ir em frente. Não podemos soltar a mão desse arado, porque se nós soltarmos a mão desse arado, nós perdemos tudo. Então a arte marcial é um esporte mundano. Pode ter a certeza que Jesus Cristo, Paulo ou Pedro jamais praticariam artes marciais. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Praticar arte marcial não seria bom, não seria lícito, mas também não vejo como ser tão errado ou pecado. É bom não comer, Romanos capítulo 14, versículo 21. Paulo diz assim: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar ou se ofender ou se enfraquecer. Então, muitas das vezes, o crente que pratica artes marciais, ele está sendo causa de tropeço e escândalo para outros irmãos. E se isso acontecer, então esse crente praticante de artes marciais deve abandonar o esporte. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então você, cristão, que está praticando artes marciais, e outro cristão está se escandalizando com isso, ou até mesmo se enfraquecendo, você está colocando em risco a salvação dele. Então, você deve abandonar o esporte. É o que Paulo falou aqui, o que eu acabei de ler em Romanos capítulo 14, versículo 21. No meu entendimento, o cristão deve ficar longe das artes marciais, pois será bom para ele e também não colocará a sua salvação em risco, além das chances de ele se tornar um cristão morno ou frio. Além de ele pode, através das artes marciais, ele pode se tornar um cristão morno ou frio. E a chance dele se tornar um cristão morno ou frio é grande. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. E se o cristão que se tornar um cristão morno, Jesus Cristo vomitará ele da sua boca. Ou seja, ele não terá a salvação de Deus. Lembrando também que você pode acabar se machucando de forma grave ao lutar ou quando está treinando e nunca mais ser como era antes. Isso aconteceu comigo, eu, irmão Fabiano, quando machuquei o joelho e ele nunca mais foi o mesmo. Então, claro que não é porque você vai treinar arte marcial que tu vai machucar o joelho, o calcanhar ou outra parte do corpo, né? Mas a chance de você se machucar é grande e essa parte do teu corpo que você pode acabar machucando nunca mais pode ser o mesmo. Eu machuquei o meu joelho dentro da minha casa, brincando com meu irmão mais novo, lá dando chute nele. Claro que eu não era convertido, mas na época eu era praticante de taekwondo. Estava ali brincando, dando chute nele, de leve, e de repente ele me deu um chute atrás no joelho, aonde eu torci o joelho ali e machuquei o joelho. E depois, dias depois, eu machuquei o mesmo joelho de forma mais grave dentro da academia treinando. E o meu joelho nunca mais foi o mesmo. Até hoje eu tenho que me cuidar, porque se eu bobear, eu posso acabar torcendo o joelho novamente, aonde vai inchar, provavelmente vai inchar, formar água, e vai me deixar mancando,
e até mesmo vai me deixar com dor. Então até hoje eu tenho que cuidar com esse meu joelho aqui. Olha só, o que mais me chama a atenção é quando o crente ora pedindo para Deus o ajudar a ganhar o campeonato. Olha só, você pode até orar, mas Deus não vai te atender. Por quê? Porque Deus não está nisso e nunca esteve. E se você ganhar o campeonato, não foi Deus que te ajudou a ganhar. Você apenas ganhou por estar mais preparado, por ter mais experiência ou por ter tido sorte mesmo. Eu, irmão Fabiano Pedroso, volta e meia, antes de ir para os campeonatos, eu pedia para Deus me ajudar a ganhar as lutas. Só que eu fazia isso porque eu não era convertido. Então, se eu fosse convertido, eu jamais ia orar. Porque eu sabia que Deus não ia me atender, porque Deus não está nisso, Deus não aprova isso. E uma que se eu tivesse me convertido enquanto eu treinava taekwondo, pode ter certeza que eu ia abandonar na hora o taekwondo. Assim como eu abandonei muitas coisas que eu gostava, que eu amava, quando me converti. Glória a Deus. Em competições de artes marciais, sempre tem alguém que sai machucado, ou como já aconteceu, saiu do ringue ou do tatame, direto para o cemitério ou para o hospital. Então o risco do atleta, durante uma competição, de se machucar, de parar no cemitério, no hospital, é grande. Eu já presenciei isso num campeonato em Curitiba. Um atleta levou um golpe nas costelas, onde quebrou a costela, e foi parar no hospital. Uma vez em uma competição na cidade de Curitiba, no Paraná, se o meu oponente não tivesse defendido um golpe meu, que foi um golpe muito violento, com a perna, provavelmente eu teria mandado ele para o hospital ou para o cemitério. Então, graças a Deus que ele conseguiu defender esse meu golpe, que era para acertar na cabeça dele. Foi um golpe muito violento e com muita força. E era com o calcanhar. Quem conhece o chute e martelo, quem treinou taekwondo, vai saber que tipo de chute é esse que eu estou falando. Então, graças a Deus que esse meu adversário, ele defendeu esse meu golpe. Eu estava tão bem naquela época, fisicamente, preparado, que o golpe foi tão forte, com tão violência, sem dó, sem misericórdia, sem amor pelo meu oponente, que a sorte que ele defendeu aquele meu golpe, e o golpe não acertou na cabeça dele. Agora eu tenho quase certeza que se ele não tivesse conseguido defender o meu chute, com certeza ele ia para 2 lugares. Tenho certeza disso. Ou para o cemitério, ou para o hospital. E aí, o que iria acontecer comigo? Lembrando que você que entra num tatame ou num ringue, esteja ciente que você pode sair de lá e ir para o cemitério, ou ir para o hospital, como também você pode sair de lá ileso. Assim é com o ladrão. O ladrão, com certeza, ele também está ciente. Hoje de noite eu vou sair roubar. Mas eu não sei se eu vou voltar para casa inteiro. Porque eu posso indo acabar parando no hospital ou indo parando no cemitério. No hospital, porque se o morador me pegar, com certeza ele vai me agredir, vai me espancar. E para o cemitério, o morador pode me dar um tiro ou até mesmo a polícia e me mandar para o cemitério. Você, praticante de arte marcial, eu falo do cristão. Você deve se perguntar assim, será que Deus não se importa vendo seus filhos se autoflagelando, ou quebrando ossos, ou tirando sangue, ou a vida um do outro, através das artes marciais? Porque num campeonato, numa competição, é assim que acontece nas artes marciais. Eu não consigo entender como é que um crente em Jesus Cristo consegue entrar em um ringue e socar e chutar seu adversário, ou até mesmo fazer seu adversário desmaiar através de um mata-leão. Eu, numa competição, eu já ganhei uma luta por nocaute, aonde tirei sangue do meu adversário.
E ele não conseguiu mais lutar por causa de um golpe que eu dei. E não senti nada de pena, porque eu não era convertido. Agora imagine um cristão que é obreiro de uma igreja, está pregando, e ao mesmo tempo lá fora está treinando, indo para competições. Eu conheço um obreiro aqui na minha cidade, que eu falei antes, não sei como é que ele está, a vida dele nos caminhos de Deus. Só sei que ele está assim, ou estava na igreja e nos campeonatos lá, descendo chute e soco nos seus adversários, sem dó, sem pena nenhum. Então eu não consigo entender como um cristão consegue agir assim. Não é só as artes marciais que lhe proporciona ter uma boa saúde. Tem outros esportes também que são bons para a saúde do homem, como por exemplo caminhadas. Então o sedentarismo, ele deve ser evitado pelo crente e pelo descrente. Sabemos que o benefício que as artes marciais traz para nossas vidas. Eu já pratico esporte já fazem 30 anos. Eu comecei com os 17 anos e hoje este ano vou fazer 47 anos. Então fazem 30 anos que eu caminho, que eu mexo o meu corpo. Eu nunca fui obeso, nunca fui gordo, nem gordinho, nem gordão. Sempre fui magro. Graças às artes marciais, graças ao esporte. E hoje o máximo que eu consigo fazer é caminhadas. E vou continuar fazendo caminhada até onde o meu corpo permitir. Quando eu chegar em um momento que o meu corpo não permitir mais eu fazer caminhada, aí eu tô lascado. Então, sedentarismo, as pessoas têm que evitar sedentárias. E não tem só arte marcial para te dar uma boa saúde, para te fazer emagrecer. Tem caminhadas, eu indico muito caminhadas é muito bom. Caminhar regularmente emagrece, é bom para a saúde, traz vários benefícios para a saúde do homem. Entendo que você está praticando artes marciais por questão de saúde e para se defender caso um dia precise. Agora, entrar num tatame ou em um ringue para ganhar de seu oponente através de socos e chutes, aí é outra história. Eu, irmão Fabiano Pedroso, como nova criatura que sou, se estivesse praticando artes marciais, jamais participaria de campeonatos. Digamos que eu quisesse voltar a praticar taekwondo. Eu ia decidir a não mais entrar em campeonatos, não participar mais de campeonatos, por causa que lá eu vou ter que, para mim ser campeão, vou ter que derrubar, vai ser preciso eu ganhar o título dando socos e chute no meu adversário. E isso não seria mais comigo. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 5 e versículo 9: Bem-aventurados os mansos e os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus e herdarão a terra. Glória a Deus! Um dos 9 frutos do Espírito Santo de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, é a mansidão. Não estou dizendo que um crente em Jesus Cristo que pratica artes marciais não é uma pessoa mansa e pacífica. Não me entenda mal, não é isso que eu estou dizendo. Devemos nos perguntar a nós mesmos: por que quero praticar artes marciais? Para mostrar que posso bater em qualquer um? Ou para eu ter uma boa saúde e para me defender? Praticar arte marcial não glorifica a Deus nem um pouco. Mateus capítulo 5, versículo 16. Jesus disse que o Filho glorifica a Deus através das suas obras. Na verdade, o crente que pratica arte marcial pode levar mais ainda o ímpio para longe de Deus, da verdade e da sua palavra. Eu, irmão Fabiano Pedroso, digo não para as artes marciais, pois o Altíssimo é quem me defende e peleja por mim as minhas lutas. Glória a Deus! Salmos 91, verso 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu usaria o taekwondo, o irmão Fabiano, para se defender ou bater hoje em dia? Depende do caso. Eu só usaria o taekwondo se realmente houvesse a necessidade. Mas primeiro faria de tudo para não socar ou chutar alguém. E tenho a certeza que se caso precisasse socar ou chutar alguém, Deus não se desagradaria com isso.
Pois Moisés passou por isso e Deus não o condenou por isso. Está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 11 e 12. Mas entenda que você não deve usar esta passagem da vida de Moisés para sair socando todo mundo. Pois, como eu disse, cada caso é um caso. E o cristão deve fazer de tudo para não entrar em uma luta corpórea com alguém. Até mesmo dar a outra face ele deve dar. Mateus capítulo 5, versículo 39. Então, claro que hoje eu com quase 47 anos, não tenho mais aquela agilidade, aquela força, aquela velocidade, aquela habilidade que eu tinha quando eu treinava taekwondo, quando eu era mais novo. Claro que hoje eu estou mais lento, mais enferrujado, mas tenho a certeza que se eu precisar usar o que eu ainda lembro, alguma coisa vai sair. Só que o irmão Fabiano Pedroso faria de tudo para não precisar socar ou chutar alguém, a não ser que realmente houvesse uma necessidade. Agora, quando fosse pela causa de Cristo, aí é outra história. Aí entra o martírio e tudo mais. Aí a gente não deve fazer isso, proceder assim. Aí nós temos que ser como Jesus foi, quando foi pego e torturado, foi surrado e foi morto. E para quem quer ser vigilante ou policial, irmão Fabiano, tanto para ser vigilante ou polícia, o crente ele vai passar por aulas de defesa e ataque. Nisso não vejo problema nenhum, porque faz parte da profissão. Eu fiz o curso de vigilante e já trabalhei como vigilante também. E no curso tive umas aulas de defesa pessoal. Então o cristão que conseguir, a pessoa que já é um crente convertido, conseguir ir para esse lado, querer ser vigilante ou polícia, lá ele vai ter treinamentos de defesa e ataque, defesa pessoal, não vejo problema nenhum nisso. Agora, se você que é um cristão convertido conseguir trabalhar numa dessas duas profissões sem se sentir incomodado, aí beleza. Agora eu, no meu caso, quando eu me converti, eu era vigilante. E chegou um tempo ali que eu não queria mais essa profissão, porque eu não me sentia mais bem com essa profissão. Principalmente quando eu tinha que trabalhar armado. Aí eu comecei a pedir para Deus, gostaria de sair dessa profissão, Pai. Me abre outra porta de trabalho. Eu não me sinto mais bem trabalhando nessa profissão por causa disso e daquilo. E aí, graças a Deus, eu abandonei essa área e não quero mais de volta para mim. Só se Deus quiser. Então tem cristãos que conseguem trabalhar de vigilante ou ser policial sem problema nenhum. Agora aquela pessoa, aquele cristão que não se sente mais bem trabalhando de vigilante ou polícia, aí, infelizmente, com certeza ele vai abandonar a profissão, porque ele não se sente mais bem trabalhando de vigilante ou polícia por causa disso e daquilo, assim como foi o que aconteceu comigo. Então assim, você que sabe que você está falando para o cristão verdadeiro, o cristão que já se converteu, ímpio é ímpio, ímpio é outra coisa. Estou falando dos cristãos. Então você que de repente está pensando em começar a praticar arte marcial, porque você quer aprender defesa, se defender amanhã depois caso precise, e até mesmo por questão de saúde, tudo bem. Não posso dizer que é pecado, que é errado, mas que não seria lícito de uma certa forma. E agora, se você decidir começar a participar de campeonatos, competições, aí eu digo para você, vigia, porque aí pode ter certeza que você não estará agradando a Deus. E você que nunca treinou arte marcial, que não treina e nem tem interesse em treinar, não se preocupe. Não é a arte marcial que é tudo para você, que é só a arte marcial que pode te defender, te livrar. Não! Lembre-se que você tem um Deus todo-poderoso, que Deus vai pelejar por você as tuas lutas, aleluia. Lembre-se, deixa a tua vida nas mãos de Deus, assim como eu já faço. Deus, ele vai te defender, vai te livrar. A pessoa vai deferir um tiro contra você, não vai acertar, porque Deus vai desviar. A pessoa vai querer te dar um golpe de mão, de chute, de faca. Deus, ele vai te defender, vai te proteger.
Entrega as tuas mãos na vida de Deus, não se preocupe. Ah, eu preciso treinar arte marcial para aprender a se defender. Não precisa. Entrega a tua vida nas mãos de Deus e mais Ele fará. Confia nele. Deixa nas mãos dele. Amém? Procura viver uma vida que agrada a Deus em tudo, que glorifica Ele em tudo. E procure fazer o ID de Jesus, procure fazer algo para Ele. E não deixe essas coisas do mundo, artes marciais, entre outras, atrapalhar a tua vida espiritual. Deixar você virar um crente morno ou frio. Amém?